Então, muito bem-vindos agora oficialmente, né, à nossa disciplina de Direito Empresarial 2, onde nós iniciaremos então os nossos estudos abordando especificamente o que diz a nossa ementa no primeiro conteúdo, que são as sociedades por ações, tá? E nós veremos que as sociedades por ações, elas se classificam em dois tipos de sociedades especificamente, né, as quais nós veremos mais adiante, tá? Que são a sociedade anônima e a sociedade incomandita por ações. Todavia, nós vamos analisar essas sociedades de forma mais aprofundada nas nossas próximas aulas, iniciando amanhã especificamente. Hoje a nossa proposta é analisarmos as sociedades por ações em caráter um pouco mais amplo, um pouco mais geral, tá? Então, iniciando aí um conceito geral sobre sociedade por ações, né? E um conceito simples que eu passei para os senhores aí nos nossos slides, essas sociedades por ações, elas possuem uma natureza jurídica que permite dividir o capital social da empresa em pequenas frações que são chamadas de ações. É muito fácil, né? Muito comum nós vermos notícias, por exemplo, de grandes empresas que de repente abrem o seu capital social, né, e lançam as suas ações aí na bolsa de valores, falando aí de grandes empresas, para que as pessoas possam adquirir ações dessas sociedades, dessas empresas. Um exemplo disso foi o Facebook recentemente, não tão recente assim, né, já faz um tempo aí, uns 2, 3 anos, que lançou, né, as suas ações no mercado de capitais, na bolsa de valores, para que fossem adquiridas. Outro exemplo é o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, né, que é composta por capital federal e também por capital de particulares, onde você pode adquirir de repente aí ações específicas, né? Um outro exemplo que nós temos é a Vale do Rio Doce, que foi uma estatal, né, perdão, uma empresa federal que foi privatizada e as suas ações foram abertas no mercado de capital para que as pessoas pudessem adquiri-las. Então, comprar ações de empresas é um tipo de investimento. Eu, por exemplo, brincando aí um pouquinho, né? Porque não é um investimento alto. Eu, por exemplo, deixa eu pegar meu telefone aqui para me mostrar para vocês. Eu comprei umas ações de uma pequena empresa aí, só porque eu queria ver como é que funcionava isso no Banco do Brasil. Direto eu recebo aqui no meu aplicativo do Banco do Brasil, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu recebo aqui no meu aplicativo do Banco do Brasil algumas ofertas a respeito de investimentos, né, e tal. Quem vê assim até pensa que eu movimento muito, né, para poder ter esse tipo de oferta. Mas o banco oferece, né, e certo dia eu resolvi verificar como é que era isso, né. E aí eu falei, deixa eu olhar aqui como é que funciona a questão da compra de ações, né? E aí eu comprei umas ações, chamam ações sustentabilidade. Eu só não vou mostrar meu extrato para vocês, porque senão vocês vão querer fazer uma vaquinha online, né? Uma vaquinha com K aí, para arrecadar dinheiro para ajudar o professor, né? Porque o saldo não tá bonito. Mas enfim. E aí eu comprei essas ações sustentabilidade, né? E quando eu comprei essas ações, eu me lembro de ter pago R$ 58. Hoje a minha ação, né, ela está valendo R$ 60,37. Então significa um ganho, né, um lucro para mim de 2,37. Não é grande coisa, porque isso aqui já tem uns meses que eu comprei essas ações. E valorizou 2 ponto alguma coisa por ação. É uma valorização boa, o dinheiro está investido, mas se eu quiser recuperar esse dinheiro, eu tiro ele com alguns reajustes e tal, enfim, é pouca coisa, né? Mas são formas de investimento em que as pessoas podem, de repente, se assim desejarem, adquirir essas ações e comprar parte da empresa, né? Se tornarem acionistas, tá? E aí eu me lembro de ter passado para vocês em Direito Empresarial 1 esses níveis de acionistas, né? O acionista majoritário, aquele que trabalha, aquele que só investe, né? No meu caso aqui, eu sou acionista das ações sustentabilidade, mas são ações que eu só sou acionista por investimento, né? Eu não tenho nenhum tipo de decisão, não participo de conselho, nada disso, né? Também tem umas ações argentinas, né? Comprada no site Ravas Bursati, uma coisa assim, que a gente comprou quando nós estávamos estudando mercado de capital,
argentino com o professor Javier Ortega, em Buenos Aires, no mestrado de Direito Empresarial que eu faço. E foi numa brincadeira ali, a gente comprou algumas pequenas, pouquinhas ações e que nos mostram, né, essa evolução de mercado de capital e também o ganho real, né, a possibilidade de investimento. Então é bastante interessante, caso você queira depois analisar um pouco, né, mas trata-se aí, portanto, de um investimento, né, no caso, em sociedade por ações. Então essas sociedades por ações permitem a divisão do capital social da empresa em pequenas frações chamadas de ações. Então, se eu quero abrir uma empresa desse tipo, eu vou dividir, por exemplo, o meu capital social de 50 mil reais em 50 ações de R$ 1.000 e vou vender. Eu vou ter 50 acionistas de R$ 1.000 ou um acionista majoritário de 2 ações ou de 50 ações e o resto de uma ação, né? Enfim. Então, a grande característica da sociedade de capital é justamente, da sociedade por ações, é justamente a possibilidade de divisão do capital social de maneira a permitir que essa empresa gere pequenas frações e essas pequenas frações são chamadas de ações. Característica principal da sociedade por ações são justamente as ações. Dentro dessas sociedades existem algumas características também bastante próprias, né? A primeira delas aí é a responsabilidade dos sócios, tá? Nesse tipo de sociedade, né, a responsabilidade dos sócios, elas só se limitam ao preço da sua emissão dos papéis subscritos ou adquiridos. Ou seja, o tanto de ação que ele tem naquela sociedade é o nível de responsabilidade com o qual ele vai responder pela própria sociedade. Né? Então, a responsabilidade do acionista, do sócio, vai se restringir ao nível de ações que ele possui dentro daquela empresa. Tá? Outra característica interessante é que a sociedade por ações, elas se subdividem, né? E elas também possuem regulamentação própria, tá? Exemplo, a sociedade anônima. Mas nós vamos ver as regulamentações próprias e as sociedades por ações especificamente já na nossa próxima aula, tá bom? Então nós temos, quanto aos tipos de sociedade por ações, nós temos 2 tipos. Sociedades por ações fechadas e sociedades por ações abertas, tá? As sociedades por ações fechadas são as sociedades por ações com capital fechado, que não são comercializadas, né? Elas têm alguns acionistas que não comercializam. São aquelas sociedades que não são abertas, né, à comercialização. O exemplo que eu dei aí da Vale, né, ou do Facebook, por exemplo, eles eram de capital fechado, eram sociedades de ações fechadas, né, e que foram abertas ao público em geral. Então, eu, brasileiro, posso ser dono de uma ação do Facebook, eu, brasileiro, posso ser dono de uma ação da Petrobras, de uma ação da Vale, de repente, né, enfim. Porque hoje são sociedades, né, abertas, mas elas foram fechadas até determinado período, tá? E aí nós temos também as sociedades por ações abertas, que são as sociedades por ações de capital aberto, né, que disponibilizam esses valores mobiliários, que são as próprias ações, no mercado de balcão, ou seja, né, lá na bolsa de valores, para serem comercializadas e vendidas, tá bom? E quanto a esses 2 tipos, né, abertas e fechadas, nós temos então uma classificação. Essa classificação de sociedade por ações se restringe a sociedades por ações, sociedade anônima e também a sociedade em comandita por ações, tá? Esses 2 tipos nós vamos ver mais adiante, tá? Em relação também às sociedades por ações, nós temos algumas características dessas sociedades. Vamos lá então. Primeira coisa, né, nós já falamos, capital dividido em ações. O capital social dessas empresas são divididos em pequenas frações, tá? E a quantidade de ações que esse capital social vai ser dividido, ela vai ser determinada no estatuto social da empresa, tá bom? Né? E cada valor nominal de cada ação vai ser identificado também no estatuto social da empresa. Então eu tenho uma sociedade de capital social aí, sociedade por ações com capital social de R$ 20.000, com 20.000 ações, né? São 20.000 cotas de ações. E aí cada ação vale, por exemplo, 1 centavo ou R$ 1, né? Enfim.
A empresa pode emitir essas ações ordinárias, que recebem a sigla de ON, né? Ou ações preferenciais, que recebem a sigla de PN. As ações ordinárias dão direito a voto, né, nas assembleias da empresa e, por conseguinte, são ações mais caras. E as ações não preferenciais, elas dão direito ao recebimento, as ações preferenciais, elas dão direito ao recebimento dos lucros distribuídos aos acionistas, que são os dividendos dos demais proventos, tá? Enfim, essas ações elas não podem ultrapassar, a companhia, né, não pode ultrapassar 50% das ações preferenciais na composição do capital social. Importante a gente saber aqui que existem as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias dão direito a voto na assembleia da empresa e as ações preferenciais dão direito também ao dividendo, né, ao recebimento dos lucros distribuídos aos acionistas da empresa, tá bom? Outra característica é em relação à responsabilidade limitada às ações. É aquilo que eu já falei agorinha, né? O sócio só vai responder, o acionista só vai responder com garantia financeira até a sua própria ação, né? Ou seja, nenhum dos sócios vai colocar em risco o seu patrimônio particular em relação às responsabilidades dessa empresa, porque ele responde até somente o limite das suas ações, tá? Em caso, né, havendo aí, por exemplo, uma falência, né, enfim, o prejuízo desse acionista vai se restringir apenas às ações que ele adquiriu. E isso é algo que atrai bastante, né, a esse tipo de sociedade, a possibilidade de investimento com segurança, de modo a não colocar em risco seu patrimônio particular, tá bom? Continuando, então, nós temos ainda diferentes categorias de acionistas, né? E isso aqui é bastante interessante, tá? Na sociedade por ações, nós temos três categorias de acionistas. Perdão, são três categorias, né? Nós temos os acionistas controladores, que é um grupo ou uma empresa, ou até mesmo um indivíduo, né? Um grupo, uma empresa ou um indivíduo, que são escolhidos por voto, né? E têm poder de controlar a companhia. Então, quem é o acionista controlador? Ele vai ser escolhido mediante voto em assembleia e ele vai ser o acionista que vai controlar a empresa. É o chefe, aquele que controla, né, como um todo. Esse acionista não precisa ser o acionista majoritário, ou seja, não é quem tem mais que vai controlar, né? Pode ser que o majoritário controle, mas não necessariamente o controlador vai ser o majoritário, tá bom? O controlador vai ser indicado através do voto, né? Ele vai ser escolhido. E aí nós temos o acionista majoritário, que é aquele que detém boa parte das ações ordinárias, ou seja, ele vai ter mais que 50% dessas ações, ele vai ser o acionista majoritário, tá? E temos ainda os acionistas minoritários, que são aqueles que ficaram com as frações menores. Então, acionista controlador, acionista majoritário e acionista minoritário, tá bom? Tem também uma estrutura fixa que essas sociedades por ações possuem. A primeira delas é a possibilidade, né, a previsão de uma Assembleia Geral, que é formada por acionistas que se reúnem para discutir os interesses da companhia, eleger os membros da administração, eleger o acionista controlador, enfim, né? Tudo isso através da Assembleia Geral. Temos ainda dentro desse tipo de sociedade o Conselho de Administração, que é um órgão que pode ou não existir, que vai ser composto por acionistas, né, que são escolhidos lá na Assembleia Geral. São conselheiros que vão orientar, agilizar, que vão ser auxiliadores, ajudadores na tomada de decisões, né, e também vão fiscalizar as ações da diretoria da empresa, tá? E aí nós temos a diretoria da empresa, que vai ser composta por no mínimo 2 pessoas, né, que podem ser acionistas ou não. Essas pessoas vão ser eleitas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração e vão dirigir a empresa, vão representar a empresa, tá? Dentro da diretoria, portanto, nós temos o acionista controlador, tá bom? E ainda temos, se esse controlador for um acionista, né? Porque na diretoria não necessariamente tem que ser um acionista, tá?
E ainda temos também o Conselho Fiscal, que é um órgão obrigatório. O Conselho Fiscal é obrigatório, tá? E ele vai ser formado de 3 a 5 pessoas que podem ou não ser acionistas e que vão ter o papel, né, de analisar, né, de auxiliar na votação dos assuntos relacionados à gestão e fiscalizar os atos também, tá? Então o papel do Conselho Fiscal é extremamente importante porque dentro até mesmo daquilo que a doutrina mais contemporânea traz, é função também do Conselho Fiscal auxiliar, além da tomada de assuntos relacionados à gestão, além da tomada de decisões, também nos atos dos administradores e ainda na compliance da empresa. E aí eu trago para vocês esse leque da compliance da empresa, né? Porque a compliance, na verdade, hoje, na verdade, compliance sempre existiu, né? Em determinado nível. Mas hoje em dia, nos últimos tempos, fala-se muito mais em compliance, porque tornou-se muito mais evidenciada a necessidade desse olhar, né? Desse buscar fazer o correto, seguir as normas, levar a empresa ao lugar que ela deve chegar, agir de forma reta, com lisura, e isso tudo faz parte do compliance, né? Então, trazido ainda, né, pela doutrina que o Conselho Fiscal desempenha esse papel também aí de compliance dentro da empresa, ou seja, é ele quem vai verificar se as ações estão corretas, se a empresa está obedecendo às normas, se as normas fiscais, as normas trabalhistas, as normas tributárias, enfim, é ele quem vai regulamentar toda essa situação, tá? O Conselho Fiscal é quem vai analisar, quem vai fiscalizar. E aí dentro disso, né, eu deixo para vocês a sugestão para que vocês leiam um artigo da minha autoria, que foi publicado pela revista IROTA, a Revista de Direito Empresarial de Buenos Aires, da qual eu faço parte do conselho editorial, né, do conselho de redação, que é um artigo que eu escrevi sobre compliance na educação, que trata justamente sobre, né, o compliance ou a compliance, tá? Para que vocês entendam sobre esse assunto, até porque esse é um assunto que eu vou cobrar no trabalhinho dessa semana para aqueles que não participaram ou que não poderão participar da minha aula presencial, da minha aula síncrona, tá bom? Bom, de maneira bastante resumida e simplificada, essa é a nossa apresentação acerca da nossa sociedade por ações, tá?